Olá, estamos aqui com o senhor Miguel Doria, hidrólogo regional da Unesco para a América Latina e Caribe. É um prazer, Miguel, tê-lo aqui nessa entrevista. Muito bem. Miguel, você tem participado aqui do 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, né, do primeiro Fórum Latino-Americano da Água, né, e para a gente entender sobre a sua participação, qual seria a contextualização que você faz sobre a sua atuação no simpósio, que obviamente está aí ligada à sua atuação aqui para a América Latina e o Caribe pela Unesco, né? 2023 é um ano importante para nós, não é? No sentido em que é o ano que teve lugar a Conferência da Água das Nações Unidas. Estamos a meio da Agenda 2030, a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, que tem várias metas, vários objetivos. Um desses objetivos tem a ver com garantir o acesso universal à água e saneamento de uma forma sustentável. Objetivo número 6. Mas sabemos que não estamos em curso, enquanto região, para alcançar esse objetivo. De forma que é necessário acelerar a mudança, acelerar os mecanismos, os instrumentos que temos para garantir realmente a segurança hídrica. E isto tem que ser a nível mundial, não é? A nível regional e, obviamente, depois a nível de cada país. Mas estamos numa região que tem águas transfronteiriças, quer dizer, de norte a sul, não é? A maior bacia de água transfronteiriça, o Amazonas está aqui, não é? Também o Plástico, que é a quinta maior do planeta. E há também muitos recursos que são águas subterrâneas, o Guarani, por exemplo. Temos também zonas úmidas como o Pantanal, glaciares. 95% dos glaciares não tropicais ou tropicais do planeta estão na América Latina, não é? Nos Andes. E isso talvez seja um grande desafio para você e para a Unesco nessa região. Qual seria a sua avaliação, uma comparação com outros continentes? A América Latina e Caribe, historicamente, está de alguma maneira habituada a ter bastante água, não é? Água per capita, por pessoa, por habitante. Só que na região éramos 60 milhões de pessoas em 1900. Hoje em dia somos mais de 650 milhões. Ou seja, um crescimento exponencial. O que significa que a quantidade per capita cresceu exponencialmente também. Por outro lado, é também a região mais urbanizada do planeta. Mais de 80% das pessoas vivem em cidades ou nas zonas periurbanas. E foi uma mudança muito rápida, não é? De concentração demográfica. Isto também com alteração do uso do solo, desfrutação, alteração climática. Ou seja, tem cada vez mais secas e inundações e cada vez mais frequentes. Ou seja, tudo isto obriga a uma mudança de cultura da água, não é? Ou seja, o recurso, a realidade já não é a mesma. E realmente uma mudança tem que ser bem forte, não é? Tem que ser forte, realmente. Você comentou sobre a mudança na cultura, né? Sobre o entendimento da água, sobre o seu uso, né? Como é que você avalia os países da América Latina e do Caribe nessa questão? Existe algum, vamos dizer assim, como é que é a atuação dos governos, das organizações civis, né? Para fazer com que a população tenha essa mudança de cultura com relação à água? Estão a ser feitos grandes esforços e de alguma maneira, até 2015, a América Latina e Caribe foi líder no sentido de reduzir para metade o número de pessoas que não tinham acesso à água e saneamento. E a região também tem grandes projetos muito interessantes, tem vários casos de êxito que são comparáveis ou talvez até melhores do que outras regiões, não é? Mas ao mesmo tempo não estamos em curso de alcançar a meta, não é? E estamos também numa década bastante complicada, ou seja, teve o Covid, tem crise económica, instabilidade política, tem vários fatores também sociais e ambientais que complicam a questão, não é? Mencionei o caso das secas. O Chile acabou de ser uma seca que teve praticamente 15 anos. O Uruguai teve 3 anos de seca agora. Partes do Brasil, no Nordeste, também bastante afetado, todo o corredor seco guatemalteco, a região norte agora também, né? Sim. A região norte do Brasil com secas aí. Bom, o Amazonas, não é? O Amazonas,
Essa semana, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico do Brasil decretou criticidade no Rio Madeira. Né? Então, É coisa que há meses parecia impensável, não é? exatamente. Ou seja, tudo isto obriga a uma mudança de cultura mesmo, não é? Passar de uma visão de abundância para uma visão realmente, de incerteza, por um lado, que é uma palavra que aparece bastante associada à alteração climática, mas também de adaptação, de esperança que é necessário ter aqui, não é? Para investir em novas capacidades, novo conhecimento, ciência, tecnologia, a recuperar também tecnologias antigas que estavam esquecidas ou desvalorizadas. E, isto por um lado porque continuamos a achar que a ciência é o principal instrumento que temos para fazer frente, não é? Mas com isto vem a necessidade de instituições fortes, no caso da ANA, por exemplo, a necessidade também de tecnologia, da aplicação tecnológica, de mecanismos legais, e todo o apoio, obviamente, da população, seja a nível da forma como a água é usada ou reusada, não é? Também a nível de buscar uma espécie de maior eficiência hídrica. Um uso mais eficiente, mais racional, né? Consciente da água. Né? É isso, fazer o mesmo ou mais com menos água. Isso, exatamente. Como você mesmo comentou, a população crescendo exponencialmente e, obviamente, que a disponibilidade hídrica ali vai diminuir. Né? E água é tudo. Ou seja, sem água não há erradicação da pobreza, não há erradicação da fome, não há a alimentação, não é a parte da saúde. E essas crises hídricas, essas secas, né, que você comentou, obviamente que influenciam muito no atingimento, por exemplo, da universalização do acesso à água. Complicam. Podem complicar muito, porque a seca não quer dizer que haja ausência de água. A seca, por definição, é menos água do que o normal para um determinado território, não é? Mas mesmo em condições de seca na região, pode ser que continue a haver mais água do que há em outros países, Médio Oriente, não é? África, que com menos água estão habituados a fazer o seu dia-a-dia, não é? De maneira que daí... Talvez a população não esteja adaptada ou acostumada com isso é uma questão de hábito. É. Estamos na região que usa menos água subterrânea no planeta, não é? Sim, quase toda a Ásia, a Europa, a água subterrânea é a principal fonte de água, para uso industrial, uso agrícola, uso humano também, não é? A América Latina e Caribe não há água superficial, não é? E isso deve-se precisamente à relativa abundância. Mas também é uma região de grandes contrastes, não é? Mencionei aqui o Amazonas, o Guarani, mas também há o Atacama, que é a zona mais árida não polar do planeta, não é? Exatamente. E há muito que estão habituados também a viver com essa escassez hídrica e usá-la. De maneira que as respostas existem. Há que criar os mecanismos sociais, culturais, políticos para as pôr em marcha, não é? E valorizar. Planejar bastante e executar esse planejamento frente às possíveis mudanças de curso, como, por exemplo, as mudanças climáticas, crises que acontecem, né? Você mesmo comentou sobre a instabilidade política, né, em vários países da América Latina, né? E como é que ficam essas por exemplo, a Agenda 2030, né? Como é que isso influencia no avanço do atingimento dessas metas? Por um lado, devido à incerteza que já estava a falar, que já tinha mencionado aqui, obviamente que o planejamento torna-se mais complicado. Também porque se não houver uma demanda social, um apoio social, a nível político, não vai haver uma resposta para uma não pergunta, não é? O problema é que essa demanda muitas vezes aparece quando é demasiado tarde, ou seja, quando já está em seca, quando já não há água na casa, na fábrica, no campo, não é? E daí é necessário inverter um pouco esta dinâmica realmente para promover o planejamento. E dito isto, há muitos casos de sucesso de planejamento bem feito, bem executado, bem implementado. Mas infelizmente continuam a não ser suficientes para as necessidades. Talvez a água não seja uma pauta prioritária na América Latina e no Caribe? Exceto em condições de escassez, não é? Exato. Ou de inundação, que são cada vez mais frequentes.
Mas a água continua a ser a grande base da economia da região, seja a nível produção agrícola, quer dizer, um tomate é 95% ou mais de água, não é? Carne, pode precisar, carne de vaca, não é? Pode precisar de 7, 8, 10, 15 mil litros para produzir 1 quilo, depende do modo de produção. Galinha ao mesmo, qualquer café, etc. Ou seja, a água é a base fundamental para isso. Também a base industrial, não é? Para muitas indústrias estão direto ou indiretamente relacionadas com a água. A parte da produção energética, não é? Tem cá Itaipu, é binacional. Exatamente. Aqui na região, segundo vários critérios, a maior produtora de hidroeletricidade do planeta também, não é? Exato. Ou seja, a água tem este rolo, este poder transversal, não é? Esta função transversal. Recorda realmente tudo o que é desenvolvimento sustentável. Mencionámos aqui a parte económica, a parte social, mas também a parte dos ecossistemas. Estamos numa região que, a nível de biodiversidade, tem uma riqueza enorme. E grande parte dessa biodiversidade está relacionada também com a riqueza e a diversidade hídrica da América Latina e Caribe. Mas é também um ecossistema muito vulnerável e talvez dos mais ameaçados hoje em dia. Ou seja, a maior parte das extinções que estamos a observar são de vertebrados de água doce. E isto seja a nível de problemas de quantidade, como também a nível de questões relacionadas com a qualidade da água. Uma vez que tudo o que é produto químico inovador, ou seja medicamento, seja relacionado também com agrotóxicos, entre outros, também acabam muitas vezes nos ecossistemas aquáticos, em condições de seca. O poder de diluição, não é, do rio, do lago, torna-se mais pequeno, ou seja, tem menos capacidade de absorver e diluir qualquer contaminante que chegue. Daí os ecossistemas aquáticos estão também debaixo de uma grande pressão, seja a nível da quantidade e da qualidade da água. Muito bem. Bom, a gente comentou aqui sobre questão política relacionada ao avanço, né, por exemplo, a universalização, né, da água. E agora, do ponto de vista técnico-científico, né, como, por exemplo, temos aqui o 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, né, o primeiro Fórum Latino-Americano da Água. Na sua avaliação, como é que está sendo, ou como é que pode ser a contribuição dessas discussões para essa agenda, né, Estamos num momento também muito interessante do ponto de vista técnico e científico. Né? Estamos na 4ª Revolução Industrial. É um período também de grandes mudanças, inteligência artificial, realidade virtual, a continuação de tudo o que é sistemas de observação satelital, por exemplo, a nível de satélites e de detecção remota, ou seja, cada vez há mais instrumentos e possibilidade de usar novas tecnologias para a gestão dos recursos hídricos, para a governança, para uma melhor distribuição também desses recursos e uma melhor avaliação e conhecimento, tanto da quantidade como da qualidade. Mas, infelizmente, em muitos casos sabemos menos hoje sobre um determinado rio do que sabíamos há 60 anos atrás. Falta monitoramento, falta melhor equipamento, sistema de informação, falta investimento, ainda um sistema de informações. É isso, ou seja, de alguma maneira se desvalorizou um pouco também a carreira mais técnica, não é? E o problema é que é impossível você gerir bem uma coisa que não conhece, não é? Que não tem informação. Afeta muito a tomada de decisão, a previsão, né, de eventos futuros, né? Então, realmente, né, a falta do sistema de informações, né, isso. E o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, né, da importância também de um diálogo entre diversos atores, diversos setores, diversos países, e penso que eventos como este do Fórum Latino-Americano são um espaço ótimo, não é? Para realmente permitir promover esse diálogo, esse intercâmbio de ideias, de tecnologias, de alguma forma também, não é? De ver como é que outras comunidades, outros países estão a reagir a problemas idênticos ou parecidos. E também isto na busca de unir esforços para soluções que sejam as melhores possíveis. E o envolvimento dessas discussões, desses atores com a sociedade, como é que, na sua avaliação, isso está sendo
na América Latina e no Caribe? Bom, a maior parte das decisões relacionadas com a água são feitas a nível da sociedade, não é? O setor água, no fundo, acaba por ter um diálogo, ou aquilo que chamamos de setor água, que é algo também bastante difuso, não é? Tem um diálogo com a sociedade no geral. Agora, penso, muitas vezes esse diálogo não é promovido suficientemente, seja a nível de escala, seja a nível também de número de instâncias, de tempo. E é aqui que penso que fóruns como este, também como o Fórum Mundial da Água, que vai ter lugar o próximo ano, e que estamos envolvidos, não é, a nível do processo regional das Américas, mais especificamente da América do Sul, que buscam trazer vários atores, setor privado, setor público, não é? Agricultura, indústria, a parte urbana, a água urbana, que obviamente é que a maior parte das pessoas tem também presente no dia-a-dia. Ou seja, procuram trazer todas estas diferentes perspectivas e demandas em relação aos recursos hídricos no mesmo espaço, para buscar também uma espécie de uma integração, não é? Falamos muito da gestão integrada dos recursos hídricos. E essa integração exige, por um lado, conhecimento, um melhor conhecimento da outra parte, e também um diálogo, que é o que se busca aqui, para encontrar soluções o mais integradas possível. Essa seria uma espécie de sua visão do futuro para a melhoria dessa situação, desse planejamento e da gestão dos recursos hídricos na América Latina e no Caribe? Qual seria a sua visão de futuro relacionada a isso? Bom, penso, quer dizer, no momento em que tudo muda muito rapidamente, é preciso que muitas coisas mudem, não é? E aqui não só a nível da região, mas a nível mundial. Ou seja, é preciso investir em conhecimento, na parte científica, monitoramento também dos recursos, por um lado, procurar novas tecnologias, novas soluções, mas também conhecer melhor antigas soluções, porque há também uma riqueza cultural, ancestral em muitos casos, de tecnologias da água, mas que são pouco conhecidas, pouco estudadas e muitas vezes não têm a manutenção adequada, ou seja, a parte tecnológica também. Por outro lado, a parte de capacitação, educação, conhecimento, mais a nível individual, capacidade humana para gerir, saber o que fazer durante uma seca, durante uma inundação, saber como aumentar a eficiência hídrica, não é? A água, no fundo, diz respeito a todos. Por outro lado, também a parte de fortalecer as instituições que estão relacionadas com a gestão dos recursos hídricos, seja a nível local, a nível nacional ou federal, no caso do Brasil e de outros países federais da região, seja também a nível regional, uma vez que estamos numa região que tem muitos recursos transfronteiriços e tem várias organizações intergovernamentais que apoiam realmente nesse diálogo, nesse intercâmbio de informação para promover uma melhor gestão deste recurso. Perfeito. E, bom, para finalizar, na sua participação aqui no 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, né, e amanhã começa o Fórum Latino-Americano da Água, se você, Miguel, pudesse resumir isso em uma palavra, qual palavra seria? Espero que seja sucesso, não é? Sucesso. Estamos ainda no princípio, mas espero que seja um sucesso, porque realmente precisamos deste tipo de eventos para avançar, não é? Perfeito. Muito bem. Muito obrigado, Miguel. Obrigado, Alexandre. Prazer.